O som que precede o medo verdadeiro não é o grito, não é a explosão nem o alarme, é o silêncio. Um tipo específico de silêncio, denso e pesado, que se instala um segundo antes do mundo virar de cabeça para baixo. Um silêncio que tive a infelicidade, ou talvez o privilégio, de conhecer no coração tribal da Etiópia. Um lugar onde o tempo não corre, ele pulsa de acordo com o sol e o sangue. Tudo começou, como muitas das minhas jornadas, com uma fuga. A fuga de Addis Abeba. A capital etíope é um assalto aos sentidos, um organismo caótico e vibrante de carros azuis e brancos, o cheiro de café torrado misturado com o de diesel, vozes em amárico subindo e descendo como uma canção desconhecida. Passei dias ali, tentando encontrar meu eixo, mas a cidade me cuspia para as bordas. Eu não buscava o asfalto, os museus ou a história oficial. Eu buscava o que existia antes das fronteiras, antes dos nomes dos países. Eu buscava o Gênesis. E na Etiópia, o Gênesis tem um nome: Vale do Omo. Chegar lá não é uma viagem, é uma provação. Foram 2 dias em um ônibus que parecia ter lutado em uma guerra e perdido. As janelas não fechavam e o pó fino e avermelhado da estrada se tornava um passageiro extra, cobrindo tudo com uma camada de ferrugem. Ao meu lado, uma mulher com um crucifixo copta tatuado na testa dividia um pão em gera com seu filho. À minha frente, galinhas amarradas pelos pés balançavam a cada solavanco. O mundo lá fora se transformava lentamente. As colinas verdes e férteis do Planalto Central davam lugar a uma savana seca, pontilhada por acácias solitárias e leitos de rios que eram apenas memória de água. Eu sentia meu mundo, o mundo de certezas, de horários, de regras implícitas, se desfazendo a cada quilômetro rodado para o sul. O destino final era uma cidade-fronteira, um entreposto empoeirado chamado Dinka. Dinka não é um lugar para se ficar, é um lugar para se partir. É o último suspiro da Etiópia moderna antes do mergulho profundo no território das tribos Hamer, Mursi, Karo, Arbori. Foi lá que conheci Kael. Ele não era um guia turístico no sentido clássico. Era um homem da tribo Arbori, magro, de olhos quietos, que falava um inglês funcional aprendido com missionários e viajantes. Ele não vendia pacotes, não prometia experiências. Ele apenas se ofereceu para me levar até onde os carros não iam mais, e eu aceitei. Havia uma gravidade nele, uma ausência de pressa que me transmitiu confiança. Partimos na manhã seguinte em uma Toyota Land Cruiser dos anos 80, com mais ferrugem do que pintura. O ar-condicionado era abrir as 4 janelas e deixar o bafo quente da África entrar. Por horas, a única paisagem era vastidão, terra rachada, arbustos espinhosos e, ocasionalmente, uma manada de gado magro atravessando a estrada fantasma, guiada por um menino com um cajado que parecia ter a idade do tempo. Kael dirigia em silêncio, um silêncio confortável. Ele não sentia a necessidade de preencher o vazio com explicações. Ele deixava a paisagem falar. «Para onde vamos?» perguntei, depois de quase 3 horas de poeira e sol. Ele olhou para mim, um meio sorriso no rosto. «Vamos para uma aldeia, amigos. Hamer». A palavra Hamer ecoou no meu cérebro. Eu tinha lido sobre eles, sobre suas cerimônias de salto sobre o touro, sobre as mulheres com os cabelos trançados e tingidos de ocre, sobre uma cultura que existia em grande parte fora do alcance do século XXI. A simples menção do nome fez meu coração acelerar. Era isso que eu tinha vindo buscar. A chegada à aldeia não foi um evento, foi um processo gradual. Primeiro vimos crianças nuas correndo ao lado do carro, rindo e gritando. Depois, as primeiras cabanas surgiram, estruturas circulares de varas de madeira e esterco seco, cobertas com palha. Homens altos e esguios, com o corpo coberto por um tecido fino amarrado na cintura e adornados com colares de contas coloridas, nos observavam passar, os rostos impassíveis. Kael parou o carro debaixo de uma acácia grande e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi preenchido por um zumbido baixo de insetos, o balido distante de uma cabra e o som do vento nos arbustos secos. Descemos. O calor era uma parede sólida.
Imediatamente fomos cercados, não de forma agressiva, mas com uma curiosidade intensa, quase científica. Mãos tocavam meu cabelo, minha pele branca, o tecido da minha camisa. Os olhos deles, escuros e profundos, me analisavam sem julgamento, apenas com a vontade de entender o que era aquela criatura pálida que havia chegado em uma máquina barulhenta. Kael conversava com um homem mais velho, o chefe da aldeia, aparentemente. A língua deles era um estalar de sons guturais, impossível de decifrar. Senti-me completamente alienígena, um astronauta em um planeta desconhecido. Os primeiros dias foram de adaptação. Eu era uma sombra, um observador. Dormia em uma esteira dentro de uma das cabanas que me ofereceram. O cheiro de fumaça e terra úmida era constante. A comida era simples, um mingau de sorgo e, ocasionalmente, leite de cabra. A água vinha de um poço a quase 1 quilômetro de distância e cada gota era preciosa. Eu passava as horas sentado à sombra, observando a vida se desenrolar em seu ritmo imemorial. As mulheres cuidando das crianças e moendo grãos, os homens consertando cercas ou simplesmente sentados em seus banquinhos de madeira conversando. Havia uma beleza crua em tudo aquilo, uma funcionalidade. Nada era supérfluo. Cada objeto, cada gesto tinha um propósito. Aos poucos, o medo inicial deu lugar a um profundo fascínio. Comecei a me comunicar por gestos. Mostrei a eles fotos da minha família na pequena tela da minha câmera. Eles olhavam, apontavam, riam, fascinados com aquele portal para outro universo. Eu os fotografava, sempre pedindo permissão com um gesto. Eles posavam com uma dignidade natural, uma nobreza que eu nunca tinha visto em nenhum estúdio. Kael era minha ponte. À noite, sentados ao redor da fogueira, que era o centro social da aldeia, ele traduzia minhas perguntas e as respostas dos mais velhos. Falamos sobre o gado, que não era apenas comida ou dinheiro, mas o centro da sua cosmologia. Falamos sobre os espíritos da terra, sobre as estações, sobre as rixas com as tribos vizinhas. Eu estava imerso, mas ainda era um espectador, um convidado em um teatro vivo. A mudança começou no 4º dia. A atmosfera na aldeia tornou-se diferente. Havia uma agitação no ar, uma energia que eu não conseguia nomear. Mais pessoas começaram a chegar de aldeias vizinhas. Mulheres com ainda mais colares e braceletes de metal, homens com pinturas corporais complexas. O som de cantos começou a ecoar à distância. "O que está acontecendo?" perguntei a Kael. "O Culibula", ele disse, com a mesma calma de sempre. "Um menino vai virar homem." A cerimônia, o salto sobre o touro. Meu coração deu um salto. Eu ia testemunhar um dos rituais mais icônicos e inacessíveis do planeta. A minha fascinação atingiu o auge. Mal sabia eu que ela estava prestes a colidir de frente com o medo mais primal que já senti. A preparação durou o dia todo. Vi um grupo de homens separar os touros mais fortes e alinhá-los lado a lado, formando uma ponte viva de lombos musculosos. Vi o iniciado, um jovem de talvez 16 ou 17 anos, ter a cabeça raspada. Seus olhos eram uma mistura de terror e determinação. Ele estava prestes a enfrentar o momento mais importante da sua vida. Se ele caísse, a desonra seria sua e de sua família por anos. Se ele conseguisse atravessar as costas dos touros 4 vezes, ele seria um Masa, um homem pronto para o casamento, para ter seu próprio gado, para ser respeitado. Mas antes do salto, veio a parte que nenhum livro, nenhum documentário poderia ter me preparado para ver ao vivo. As mulheres da família do iniciado, suas irmãs, primas, tias, começaram a se reunir. Elas dançavam em círculos, sopravam cornetas de metal e cantavam de forma provocadora para um grupo de homens, os Masa, que já tinham passado pelo ritual. Em suas mãos, os Masa carregavam varas finas e longas. As mulheres, com os olhos em chamas, dançavam até eles e os insultavam. Elas exigiam, imploravam para serem açoitadas. Kael me explicou em um sussurro. Elas mostram a força e o apoio ao menino. As cicatrizes são prova de sua devoção. Mais tarde, ele terá uma dívida com elas por toda a vida. Eu assistia paralisado. Meu cérebro ocidental gritava em protesto. Aquilo era violência, era brutal. Mas os olhos daquelas mulheres não continham dor ou submissão.
Havia um êxtase neles, um orgulho feroz. Uma a uma, elas recebiam os golpes nas costas. O som da vara cortando o ar, seguido pelo estalo na pele, era nauseante. O sangue escorria, misturando-se com o suor e a poeira. E elas não recuavam. Elas dançavam com ainda mais vigor, as cicatrizes frescas como um testemunho de sua lealdade. Eu assistia paralisado. Meu cérebro ocidental gritava em protesto. Aquilo era violência, era brutal. Mas os olhos daquelas mulheres não continham dor ou submissão. Havia um êxtase neles, um orgulho feroz. Uma a uma, elas recebiam os golpes nas costas. O som da vara cortando o ar, seguido pelo estalo na pele, era nauseante. O sangue escorria, misturando-se com o suor e a poeira. E elas não recuavam. Elas dançavam com ainda mais vigor, as cicatrizes frescas como um testemunho de sua lealdade. O cheiro de sangue e ferro pairava no ar, misturado ao cheiro adocicado de uma bebida fermentada que todos começavam a beber. A minha fascinação estava em guerra com o meu desconforto. Eu não conseguia desviar o olhar. Era hipnótico e terrível. Era um código cultural tão profundo, tão fundamentalmente diferente de tudo que eu conhecia, que me senti tonto. Eu era um intruso, espiando por uma janela para a alma de um povo, e não tinha certeza se tinha o direito de estar ali. Então, o clímax se aproximou. O sol da tarde, baixo e laranja, lançava sombras longas sobre a clareira. O canto tornou-se mais alto, mais intenso. Os tambores começaram a rufar. O iniciado, completamente nu, coberto de cinzas para ajudar na aderência, foi levado até os touros alinhados. O silêncio caiu sobre a multidão. Não o silêncio pacífico da noite, mas aquele silêncio que eu mencionei no início. O silêncio denso, prene de expectativa. O coração da aldeia inteira parecia ter parado de bater. Ele correu. Com uma agilidade felina, ele pulou sobre o lombo do primeiro touro, depois o segundo, o terceiro. Seus pés mal tocavam as costas dos animais. Ele chegou ao final, virou-se e fez o caminho de volta. 1, 2, 3, 4 vezes. Na última travessia, quando seus pés tocaram o chão seguro do outro lado, a explosão foi cataclísmica. Gritos, assobios, o som das cornetas, o rufar dos tambores. A tensão se desfez em uma onda de alegria pura e selvagem. O menino agora era um homem. A multidão se tornou um redemoinho. Todos dançavam, pulavam, celebravam. Eu estava no meio daquilo tudo, um ponto estático em um furacão de movimento e som. A minha câmera pendurada no pescoço, esquecida. Eu estava apenas tentando processar a torrente de emoções, o choque do açoitamento, a tensão do salto, o alívio da conclusão. Sorri, contagiado pela energia. E foi aí que aconteceu. No meio da celebração caótica, o pai do novo Masa, um homem imponente com o rosto marcado por cicatrizes de prestígio, me viu. Seus olhos, que antes eram de uma severidade régia, agora brilhavam de alegria e alívio. Ele abriu um sorriso largo, mostrando dentes manchados pelo tabaco. Ele veio em minha direção, abrindo caminho pela multidão. Kael estava do outro lado da clareira, conversando com outros homens. Eu estava sozinho. O homem me agarrou pelo braço. Sua mão era forte como um alicate. Ele começou a gritar algo em sua língua, algo que obviamente era de celebração. Ele me puxava com força em direção ao centro do círculo, onde o filho recém-consagrado estava sendo erguido nos ombros de outros homens. As pessoas ao redor olhavam para mim, sorrindo e gritando também. Meu sorriso congelou. O que estava acontecendo? O medo, que tinha sido um espectador até então, subiu pela minha garganta como bile. Um medo gelado, irracional. Minha mente disparou em 1000 direções. Estariam me honrando de alguma forma? Eu seria o próximo a ter que fazer algo? O que eles queriam de mim? A lógica se dissolveu no barulho e na confusão. Eu era um estranho, o único estranho. Em rituais, o estranho pode ser muitas coisas. Um convidado de honra, uma curiosidade, ou, no pior dos cenários da minha imaginação febril, um sacrifício. Ele me arrastava. Eu tentei fincar os pés no chão, mas era inútil. Eu era uma boneca de pano em suas mãos. Olhei ao redor procurando por Kael, mas não conseguia encontrá-lo.
O círculo de pessoas se fechou ao meu redor. Os rostos, antes curiosos e amigáveis, agora me pareciam máscaras em um pesadelo. Os sorrisos pareciam grotescos. Os cantos, antes de alegria, agora soavam como uma sentença. Ele me colocou na frente de um grupo de anciãos que estavam sentados em seus banquinhos. Eles me olhavam com uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Um deles segurava uma cabaça cheia daquela bebida fermentada. Outro tinha um facão na cintura. O pai do menino continuava a gritar, apontando para mim e depois para o céu. Minhas pernas tremiam. O suor escorria pelo meu rosto, mas eu sentia um frio na espinha. Eu não entendia uma única palavra. Essa impotência era a forma mais pura de terror. Estar à mercê completa de algo que você não consegue compreender. Meu cérebro de sobrevivência, o cérebro reptiliano, assumiu o controle. Lute ou fuja. Lutar era impossível. Fugir? Para onde? Para a savana? Eu estava preso. Minha mente criou um cenário terrível. Eles acreditavam que minha presença, a do estranho branco, tinha trazido sorte ao ritual. E agora, para selar essa sorte, talvez eu tivesse que participar de algo, beber algo. Ou pior, a imagem do sangue das mulheres nas costas voltou à minha mente. O que eles fariam comigo? O ancião com a cabaça se levantou e veio em minha direção. Ele estendeu o recipiente para mim, entoando palavras rituais. Olhei para o líquido espesso e turvo. E se estivesse batizado com algo? E se fosse um teste? Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu o ouvia nos meus ouvidos, abafando o som dos tambores. Eu olhava do líquido para os olhos do ancião, para o facão na cintura do outro, para o círculo de rostos que me encarava. Foi 1 minuto? Foram 10 segundos? Para mim, foi uma eternidade suspensa no tempo, um vácuo onde cada possibilidade era uma porta para o desastre. Eu estava prestes a recusar, a fazer algum gesto de negação que poderia ser interpretado como a pior das ofensas, quando uma voz cortou o ruído. "Está tudo bem!" Era Kael. Ele finalmente tinha me visto. Ele se aproximou rapidamente, com uma expressão calma, mas urgente. Ele disse algo aos anciãos na língua Hammer. Houve uma troca de palavras rápidas. O ancião que segurava a cabaça olhou para mim, depois para Kael, e então soltou uma gargalhada. Uma gargalhada alta, genuína. O pai do menino também riu e deu um tapa forte nas minhas costas que quase me derrubou. A tensão se quebrou instantaneamente, como um vidro. Kael se virou para mim enquanto os homens riam e voltavam a beber. "Ele não ia te machucar", disse Kael, com um sorriso divertido. "O que ele queria?" O que estava acontecendo? Perguntei, minha voz um sussurro rouco. O pai do menino, ele achou que você, o visitante de longe, trouxe boa sorte para o salto. Ele queria que você fosse o primeiro a beber da cabaça da celebração para abençoar a festa. Era uma grande honra. Uma honra. A palavra ficou suspensa no ar. O meu terror paralisante, a minha certeza de um desfecho violento, a minha imaginação galopante criando cenários de sacrifício, tudo aquilo tinha sido a interpretação de uma cultura de medo, a minha, diante de um gesto de pura hospitalidade e respeito de outra. Fui inundado por uma onda de vergonha e logo em seguida um alívio tão profundo que minhas pernas cederam um pouco. Kael me ajudou a me firmar. "Você está branco como um fantasma. Beba um pouco, vai te fazer bem." O ancião me ofereceu a cabaça novamente. Desta vez, eu a peguei. As mãos dele eram ásperas e quentes. Olhei em seus olhos e vi apenas generosidade. Inclinei a cabaça e bebi. O líquido era azedo, forte e quente, e desceu queimando pela minha garganta. Devolvi a cabaça e fiz um gesto de agradecimento com a cabeça. O ancião sorriu e assentiu. O pai do menino me abraçou, um abraço de urso que estalou minhas costas. O medo tinha se dissipado completamente, substituído por uma clareza embaraçosa. A festa continuou noite adentro. O álcool, a dança e a música me envolveram, mas de uma maneira diferente agora. Eu não era mais apenas um espectador assustado ou um antropólogo amador. Por um breve e aterrorizante momento, eu tinha sido parte da história.
Meu medo tinha me conectado a eles de uma forma que 1000 fotografias jamais conseguiriam. Ele me forçou a confrontar os limites da minha própria compreensão, a arrogância sutil de achar que eu poderia entender aquele mundo apenas observando-o. Naquela noite, sentado ao redor da fogueira, o céu da África cravejado de estrelas que pareciam ao alcance da mão, a conversa com Kael e alguns dos mais velhos foi diferente. O ancião que me ofereceu a bebida, através das traduções de Kael, me perguntou por que eu parecia tão assustado. Tentei explicar. Falei sobre meu mundo, um lugar onde um estranho sendo arrastado para o centro de um ritual geralmente não termina bem. Falei sobre o medo do desconhecido. Eles ouviram com atenção, sem me interromper. Quando terminei, o ancião falou por um longo tempo. Kael traduziu. Ele diz que o medo é uma boa coisa. Ele te mantém vivo na savana. Mas o medo também pode te cegar para uma mão estendida. Ele diz que, para nós, um visitante que vem em paz é uma bênção. Sua presença aqui, sem armas, sem querer tomar nossa terra, sem querer mudar nossos caminhos, é rara. Sua sorte se tornou a nossa sorte. Por isso, a honra. Nós não entendemos o seu mundo de máquinas e pressa, e você não entende nosso mundo de gado e espíritos. Mas hoje, por um momento, nós dois sentimos algo juntos. Você sentiu medo, nós sentimos alegria. E agora bebemos juntos. Isso é o que importa. As palavras dele me atingiram com a força de um soco. Ele não me julgou pelo meu medo. Ele o reconheceu, o validou e o colocou em um contexto maior. Naquele momento, sob as estrelas do Vale do Omo, a divisão entre o eu e o outro pareceu a coisa mais ridícula do mundo. Éramos apenas homens, sentados ao redor de um fogo, tentando entender uns aos outros através do abismo de nossas experiências. Passei mais 2 dias na aldeia. A normalidade voltou, mas algo em mim havia mudado permanentemente. Eu olhava para as cicatrizes nas costas das mulheres, não mais com horror, mas com uma compreensão complexa de seu significado. Olhava para os homens não como guerreiros exóticos, mas como pais, filhos e maridos, presos a um código de honra e sobrevivência. Aquele lugar deixou de ser um destino de viagem e se tornou um ponto de referência na minha própria alma. A viagem de volta para Dinka foi silenciosa, mas por um motivo diferente. O silêncio agora não era vazio, era reflexivo. Kel parecia entender. Ele não fez perguntas, apenas dirigiu, deixando o pó vermelho da estrada nos cobrir mais uma vez. Deixar o Vale do Omo foi como acordar de um sonho incrivelmente vívido. De volta ao mundo de Wi-Fi, de cardápios e de regras que eu entendia, senti uma estranha nostalgia daquele medo, daquela incerteza. Aquele terror que senti ao ser arrastado para o círculo foi o preço da entrada para uma verdade mais profunda. A verdade de que o fascínio sem uma dose de medo é apenas turismo superficial. O medo me despiu da minha camada de observador, da minha proteção de viajante e me tornou vulnerável. E na vulnerabilidade encontrei a conexão mais genuína que já tive em qualquer jornada. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir os cantos, sentir o cheiro de fumaça e o calor da fogueira. Consigo ver o sorriso do pai do menino e sentir o aperto de sua mão no meu braço. E lembro-me do silêncio, aquele silêncio aterrorizante antes do clímax. Mas agora eu sei que aquele silêncio não era o prenúncio de um fim, mas o portal para um começo. O começo de uma compreensão de que o mapa mais importante que um viajante pode ter não é o do mundo, mas o dos limites de sua própria percepção. E a única maneira de expandir esses limites é ter a coragem de se perder, de não entender e, às vezes, de sentir um medo profundo e avassalador, para só então descobrir que do outro lado havia apenas uma mão estendida oferecendo uma honra.